também. A gente vai seguir nesse assunto, né? Não tem que se afastar muito do tema. O Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC de São Paulo, já está com a gente aqui na linha também, Zaidan. Tudo bem, professor? Bom dia. Obrigada aqui pelo seu tempo com a gente. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Zaidan. Sempre uma satisfação de estar na Rádio Bandeirantes. Bom, vamos começar falando sobre esse pronunciamento do Brasil em relação à situação no Oriente Médio também, né? Não foge muito da posição que o Brasil vem tendo desde o início desse conflito ali na região, né? O Brasil tem se posicionado, nem é só nesse governo, mas ao longo da nossa história diplomática, sempre reforçando ali o papel das Nações Unidas, a solução pacífica, inclusive é algo que está escrito na nossa Constituição. Então, esse costuma ser a nossa linha diplomática. Mas, do ponto de vista efetivo, isso não quer dizer que o Brasil vai parar nisso, né? O Brasil tem preocupação com aquela região, os brasileiros ali no Oriente Médio. Então, o Brasil vai ter que tomar ali medidas ligadas a proteger esses cidadãos. Mas, com relação ao conflito, Ana Paula, o Brasil tem pouco a fazer e pouca capacidade de pressão, mediação, né, ou tentar forçar uma negociação diplomática, né? Agora é um pouco aquela situação de assistir e tentar proteger os nossos cidadãos que estão por lá. Professor Alexandre Pires, bom dia. Aliás, assistir ao espetáculo, assistir à guerra, assistir aos cercos, aos bloqueios criminosos, esse verbo tornou-se global, né? Porque no caso de Cuba, o bloqueio criminoso, e o mundo apenas assiste aos acontecimentos. Há manifestações de solidariedade e tal, mas nenhuma ação relevante. Venezuela ficou solitária até que o Maduro foi sequestrado e hoje há uma espécie de ocupação informal, inclusive com os Estados Unidos dizendo para onde pode ir ou para onde não pode ir o petróleo da Venezuela. E agora, inteiramente inoperante, né? Acho que a única coisa que funciona no hoje são aqueles ótimos trabalhos de socorro a refugiados, né? De assistência social. Isso ainda funciona muito bem. O Conselho de Segurança está congelado e a ONU nada faz. E China e Rússia em silêncio profundo. Ou seja, não haverá qualquer ação externa para deter esses ataques, não, professor? Não tem. O mundo caminha, Zaidan, como primeiro bom dia, caminhando para essa forma de unilateralismo, né? Nós já tínhamos assistido isso de modo mais claro lá com a invasão da Crimeia pela Rússia e agora parece que está se tornando uma prática, né? Ou seja, é o que o Trump tem chamado de paz pela força, né? O termo técnico que nós usamos é compelimento, né? Ao invés de eu dissuadir as pessoas de me atacarem por meio de muita força econômica e militar, eu evito um ataque futuro fazendo um ataque antes, mostrando força, né, demonstrando força. No caso de Cuba, o embargo, na época que você tinha ali a União Soviética e o mundo ocidental, ou seja, o capitalismo e comunismo, ela conseguiu sobreviver porque o mundo estava bipartido em dois sistemas internacionais, né? Mas agora ela vai ficando sem aliados, sem parceiros, a própria Rússia não tem muito o que fazer, a China também não tem muito o que fazer, a Venezuela, que apoiava com petróleo, digamos, perdeu ali a autonomia que tinha com relação à política externa. Como você bem colocou, a política externa venezuelana está sendo ditada da Casa Branca. Tá? Então o mundo entra realmente numa nova época e esses ataques eles poderiam ser condenados pelo Conselho de Segurança, mas o Conselho de Segurança, para emitir uma resolução, ele não pode ter o veto de alguns dos países que têm veto, que seria China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Unidos. Obviamente que Estados Unidos vetaria uma resolução condenando os ataques. Então, nesse limbo do direito internacional,
nós vamos caminhando para essas ações. E falo mais, né? O multilateralismo já vinha enfraquecido, né, desgastado, e parece que agora nós estamos vendo várias pás de cal sendo colocadas sobre ele, né? Ou seja, o multilateralismo morreu e está sendo enterrado sem muita cerimônia. Agora, professor, aproveitando algo que o Russo falou agora há pouco, né? Falou sobre algo no sentido de o negociador de paz no mundo, mostrando a sua verdadeira face, né? Falando diretamente sobre Donald Trump. Como é que fica o papel dos Estados Unidos como negociador nesses conflitos no mundo, né? Inclusive, os Estados Unidos que puxaram para si esse papel de tentar um acordo de paz entre a própria Rússia, né, que está num conflito já há anos também, e até agora não há nenhum sinal de que possa haver algum acordo, algo que leve ao fim também do conflito. Como que fica em relação à Ucrânia, o papel dos Estados Unidos como negociador da paz mundial, com mais esse conflito agora assinado por Donald Trump? Nós vamos continuar a assistir esse papel dos Estados Unidos. Não existe outro país, né? Ele consegue trazer vários países para a mesa de negociação. A Rússia condena, obviamente, porque ela quer ter uma estabilidade nessa área que ela tem maior influência, inclusive ditando ali o curso desse conflito com a Ucrânia. Mas também tem um cálculo estratégico, Ana Paula. Por quê? Supondo que os Estados Unidos consigam derrubar o regime iraniano e eles tragam essas reservas iranianas, que são a terceira maior do mundo, para o controle, digamos, americano, como já acontece com a da Arábia Saudita, agora também a da Venezuela, que são as duas maiores. O que vai acontecer? Os Estados Unidos podem se concentrar em dois frontes principais. Primeiro, a China, que é a grande questão americana dos últimos anos, e também Taiwan, né? E também pode concentrar energia em relação à Rússia e Ucrânia. Então, a Rússia não quer isso. Imagina a mesma lógica dos Estados Unidos que foram aplicadas na Venezuela e agora no Irã sendo aplicadas a negociar. A Rússia não negocia, né? Não chega em um acordo, como está acontecendo agora. E, de repente, o Trump faz um pronunciamento falando, olha, essas conversas não estão me deixando felizes. E aí começam a ter ali essa mobilização de tropas e os Estados Unidos começam, digamos, a fornecer armamentos mais pesados para a Ucrânia, permitindo que a Ucrânia faça incursões terrestres no território russo. Isso mudaria completamente o equilíbrio da guerra. A Rússia não quer isso. Bom, e uma última da minha parte, professor Alexandre Pires. Não vai ter ação por terra, né? Que uma coisa é bombardear, atacar, usando navios, outra coisa é colocar as botas no terreno, né? São coisas bem distintas. E não parece haver força interna capaz de mudar o regime. Então, observando isso, o senhor acredita que o regime iraniano sobreviverá a essa crise? Esses ataques parecem, Zaidan, que vão durar algum tempo, né? Por exemplo, nós não vimos ali Tomahawks sendo disparados. Inclusive, eu acredito que os porta-aviões que estão estacionados, o Abraham Lincoln e o Gerald Ford, eles não dispararam nada até agora, né? Talvez vão entrar com alguma proteção antiaérea se for necessário, né? Por enquanto, Jordânia usou o próprio sistema, as bases ali usaram o próprio sistema, Israel também. O que eu vejo pelo discurso que o Trump fez agora pela manhã é que ele está convidando não só a população, mas também está convidando as forças policiais e militares para essa derrubada do regime. Ele diz, inclusive, que as forças militares e as forças policiais depuserem as armas, digamos assim, se renderem, elas vão ter plena imunidade, né, nesse novo momento. E é um cálculo correto, porque eu concordo plenamente com você, não tem como os Estados Unidos, sobretudo durante o governo Trump, fazerem guerras como foram a do Iraque e do Afeganistão, em que houve essa invasão terrestre, essas guerras aéreas que nós estamos assistindo. Então alguém tem que tomar o poder. Então o Trump hoje já os militares
E nós temos que lembrar que esses militares que eu estou falando, e essas forças policiais que eu estou falando, elas não estão ligadas diretamente à Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária é uma outra força militar ligada ao Ayatollah. E existe um exército regular, como existe em outros países, e forças policiais regulares. Ele está dirigindo o discurso para eles. Então, eu acho que há uma esperança ali dos Estados Unidos de que essas forças militares e policiais, no momento em que os ataques se intensificaram, caso se intensifique, elas promoverem a deposição das lideranças e a troca de regime.